11h59, quase meio-dia, chegando o Cruzeiro aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, com Emerson Pansieri. Bom dia, boa tarde, Xará. Bom dia, boa tarde para você também, Romano. Um abraço para quem nos acompanha no Rádio Esportes. O Cruzeiro, que ontem no Sub-20 teve essa vitória para cima do América, 2-0. A nossa transmissão no YouTube da Itatiaia, nas plataformas digitais da Itatiaia, bombou. Torcedor Celeste acompanhou, o torcedor do América também esteve ligado com a gente, você nos comentários, Hugo Sérgio na narração com as reportagens do nosso Rubem Júnior. É isso, gente, a Itatiaia sempre inovando e transmitimos então essa final do Sub-20. E tem mais, dia 19, 11 da manhã, vamos transmitir com áudio e vídeo a decisão do feminino entre as Cabulosas e as Vingadoras. Exatamente, mais um produto aí da Itatiaia com a chancela da Rádio de Minas. E aí, trocando ideia também com a assessoria de comunicação do Cruzeiro, grande Pedro Carvalho, ele me confirmou que férias estão estabelecidas também no time Sub-20, do dia 11 ao dia 20 de novembro. Então, os jogadores vão dar uma descansada, até porque depois vem a maratona da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E vários desses garotos que estiveram empenhados ontem em campo vestirão a camisa do Cruzeirão nessa competição tão importante. Por que eu coloquei em manchete, Xará, que foi o vestibular do Pessolano? Porque o jogador, hoje no Cruzeiro, a realidade do time Sub-20 é fazer essa integração mesmo da toca com o profissional. Em vários momentos, esses garotos são convidados e participam das atividades do time principal. E ali o Pessolano, com toda a sua equipe de trabalho, né, o Varini, o Filippini, enfim, toda a diretoria, toda a comissão técnica do Cruzeiro, eles observam o comportamento desses jogadores. E por isso vários foram utilizados no time de cima. Vou chamar o Fernando Seabra, que é o treinador da equipe, que comenta um pouco dessa forma de trabalho, dessa redenção também do time no estadual, que foi algo que aconteceu também com a equipe principal, campeã da Série B, né? Com acesso garantido na 31ª rodada, com título na 32ª, e também essa migração e esse intercâmbio de conhecimentos dos jovens com os profissionais. O nosso desafio era esse, quer dizer, no ano da redenção do Cruzeiro, a gente também contribuir, a gente também deixar essa marca, e o desafio para os meninos foi justamente isso, quer dizer, a retomada do respeito no profissional, conseguir um título na base, Sub-20 já fazia alguns anos que não ia, e o esforço dos meninos, eles se dedicaram muito, eles treinaram muito no 20, eles ajudaram muito o profissional, e acho que por tudo que o clube atingiu, eles também mereciam esse prêmio. O que você pode falar sobre o trabalho que está sendo realizado e o fruto no profissional do próximo ano? Você já conversa com o Pessolano, o que ele pensa, o que você pode falar a respeito dessa garotada para ser aproveitada? Eu acho que é um trabalho que está só iniciando, vai render muito fruto ainda. Você vê, da Copa São Paulo, o Giovanni e o Daniel conseguiram sustentar, ficaram o ano inteiro. Muitos tiveram oportunidade, eu entendo que o Kaique é um jogador que conseguiu sustentar o profissional também, mesmo faltando um ano para terminar o Sub-20. A gente conquista esse título só com 2 jogadores 2002 no elenco e terminou o jogo com os 2 no banco, ou seja, é um time ainda muito jovem e que ainda vai ter muito para melhorar e muito para oferecer. A gente fica muito feliz de também entregar uma alegria aí para a torcida do Cruzeiro que merece. E a formação de atletas, né? A gente viu ao final do jogo você pedindo calma, você indo até o técnico do América, eu acho que acima de tudo é isso. É isso, a gente está formando o jogador, na base a gente tem que desafiar o jogador às circunstâncias de jogo e as mais difíceis. A gente não pode facilitar o caminho do jogador com antijogo, facilitar com cera. A gente tem que saber ganhar com respeito. O América jogou muito bem, é uma baita equipe, tem um baita treinador. Ou seja, a gente tem que saber ganhar, comemorar entre nós e respeitar a dor do adversário nesse momento. Parabéns, que vem a Copa São Paulo. Tá ótimo, vamos pra lá. Legal, palavras então do Fernando Seabra nessa entrevista do nosso Rubem Júnior. E aí, Xará, eu fiz 2 recortes aqui, pra gente trazer de informação. O Everton, que fez o primeiro gol dessa vitória, ele, o ano passado, eu não vou falar que é barca furada, não, porque, na verdade, ele entrou e mostrou personalidade. Mas ele entrou na vaga do Manuel, porque o Manuel falou que não ia jogar o clássico contra o Atlético. O Cruzeiro venceu aquele jogo por 1-0, gol do Ayrton. E esse menino teve a primeira oportunidade com o Tigrão Felipe Conceição. A gente está vendo o gol dele aí de cabeça. Foi muito precipitada na entrada dele no time, né? Não sei se o Du concorda comigo, mas
foi precipitada. Deu para ver que ele sabe jogar, mas que ele não estava pronto. Essa era a impressão que eu tinha. Boa tarde. Boa tarde, Edu. Você utilizar jogador de base no desespero é a pior coisa possível. Tem a pressão no garoto, alguns sentem essa pressão. Não foi o caso do Everton naquele jogo, mas em outros jogos ele foi muito mal, acabou perdendo espaço e poderia ter até prejudicado esse início de carreira do atleta. O fato é que todos os clubes grandes, principalmente os grandes, eles não podem encarar o atleta de base como reforço para a temporada. E que que o Cruzeiro encare dessa maneira ano que vem. Se tem alguns jogadores a serem aproveitados, que eles não sejam encarados como reforços. Jogador que vem da base não pode ser tido como reforço, como solução. Assim, eu acho que a chance de virar e de ter um futuro promissor é maior ainda. E o outro garoto que marcou, também zagueiro, o Juan Santos, né? Achei que era o Enio Lima. Que você... Hã? Garoto que marcou. O outro, esse aí sempre marca nas nossas jornadas esportivas. Agora, inclusive, quem está acompanhando pelo YouTube tá vendo a batida de pênalti com categoria do Juan Santos, o filho do Narciso. Eu falei que se existe golaço de pênalti, esse foi um. Bateu bem, hein, pai? Lá na gaveta. Existe o golaço de pênalti. Esse foi um. O Zidane fez o maior golaço da história de pênalti, que é na final de Copa do Mundo, de cavadinha, com ela batendo no travessão, quicando dentro e saindo. Aí eu fico um louco Abreu. Tá bom. Cada um tem seu gosto, né? Aí o Juan Santos, que fez a estreia dele no time principal do Cruzeiro, naquela vitória do time celeste para cima do Novo Horizontino 4-1, ele bate o pênalti que decretou então essa vitória do Cruzeiro, 2 gols de zagueiro, e o Juan Santos e o Everton são jogadores que estão sendo observados com muito carinho pelo Paulo Pessolano. E aí eu vou colocar outros atletas que o torcedor, nessa linha até que colocou o Panzi, não é reforço, mas a gente pode dizer que faz parte do trabalho de integração, trabalho esse que o Pedro Martins nos concedeu uma entrevista exclusiva há pouco tempo, falou que ia acontecer, de jogadores que fazem realmente eles fortalecem o profissional, vamos colocar assim, aprendem, amadurecem também com o profissional, que é o Kaique, que foi titular do Cruzeiro em algumas oportunidades na B, o Ageu, que atuou no Cruzeiro também em algumas oportunidades, o Xavier, que entrou também no decorrer de algumas partidas do Cruzeiro. Me encantou ontem. Bom jogador. Me encantou. E aí, Xará, a característica dele, meio campista. Ele faz ali aquele rapidinho que sai pro jogo, levanta a cabeça. Eu acho que o melhor dele é a leitura de jogo. A leitura de jogo dele, o entendimento do jogo dele é muito bom. Eu falei que, guardadas todas e devidas proporções, ele me lembra muito o Ramires. Pois é. Até fisicamente também o jeito, né? A composição física dele. E o próprio Breno Teixeira, que foi um grande nome aí no Sub-20 do Cruzeiro, com muitas assistências, gols marcados também. Chegou ao Cruzeiro como volante, me recordo de uma transmissão, o Alberto falando assim, Pansieri, joga de quê? Pansieri. Eu falei, Alberto, joga de tudo. Começou como volante e foi avançando. Hoje é um meio atacante, ele tem essa função no time Sub-20 do Cruzeiro e também serve o profissional. Ou seja, esses atletas ontem também foram acompanhados de maneira virtual, maneira remota, pela comissão técnica do Pessolano, que está fazendo esse relatório pensando também na temporada 2023. Xará.